Capítulo 6. O caos social. Não pretendemos neste estudo prender-nos especialmente ao ponto de vista social, que só nos interessa muito indiretamente, porque representa apenas uma aplicação bastante longínqua dos princípios fundamentais e, por consequência, não é de modo nenhum neste domínio que poderia, de qualquer modo, começar uma recuperação do mundo moderno. Essa recuperação, efetivamente, se fosse feita assim, começada ao contrário, quer dizer, partindo das consequências em vez de partir dos princípios, faltar-lhe-ia forçosamente uma base séria e seria ilusória. Nada de estável poderia jamais resultar daí, e tudo seria de recomeçar incessantemente, porque se teria esquecido o entendimento inicial acerca das verdades essenciais. É por esse motivo que não nos é possível atribuir às contingências políticas, mesmo dando a esta palavra o seu sentido mais lato, outro valor que não seja o de simples sinais exteriores da mentalidade de uma época. Mas mesmo sob esse aspecto, não podemos deixar passar inteiramente em silêncio as manifestações da desordem moderna no domínio social propriamente dito. Como indicávamos há pouco, ninguém, no presente estado do mundo ocidental, se encontra já no lugar que lhe convém normalmente, em virtude da sua própria natureza. É o que se exprime dizendo que as castas já não existem, porque a casta, entendida no seu verdadeiro sentido tradicional, não é outra coisa senão a própria natureza individual, com todo o conjunto de aptidões especiais que ela comporta e que predispõe cada homem ao cumprimento desta ou daquela função determinada. Desde que o acesso a certas funções já não se encontra submetido a qualquer regra legítima, daí resulta, inevitavelmente, que cada um será levado a fazer seja o que for, e, muitas vezes, precisamente aquilo para que se encontra menos qualificado. O papel que desempenhará na sociedade será determinado não pelo acaso, que na realidade não existe, mas pelo que pode dar a ilusão do acaso, ou seja, pela confusão de todas as espécies de circunstâncias acidentais. O que intervirá menos aí será precisamente o único fator que deveria contar em semelhante caso, queremos dizer, as diferenças de natureza que existem entre os homens. A causa de toda esta desordem é a negação destas mesmas diferenças, arrastando consigo a de toda a hierarquia social. E essa negação, primeiro talvez pouco consciente e mais prática do que teórica, porque a confusão das castas precedeu a sua supressão completa, ou, por outras palavras, desprezou-se a natureza dos indivíduos antes de se chegar ao ponto de não fazer qualquer caso dela. Essa negação, dizíamos, foi seguidamente erigida pelos modernos em pseudo-princípio sob o nome de igualdade. Seria muito fácil mostrar que a igualdade não pode existir em nenhum lugar, pela simples razão de que não poderia haver dois seres que fossem ao mesmo tempo realmente distintos e inteiramente semelhantes entre si, sob todos os aspectos. E não seria menos fácil fazer salientar todas as consequências absurdas que decorrem dessa ideia quimérica, em nome da qual se pretende impor por toda a parte uma completa uniformidade. Por exemplo, distribuindo a todos ensino idêntico, como se todos fossem igualmente aptos a compreender as mesmas coisas e como se para as fazer compreender os mesmos métodos conviessem a todos indistintamente. Pode-se, aliás, perguntar se não se trata mais de aprender do que de compreender realmente. Ou seja, se a memória não é substituta da inteligência na concepção inteiramente verbal e livresca do ensino atual, em que se visa apenas a acumulação de noções rudimentares e heteróclitas, e em que a qualidade é inteiramente sacrificada à quantidade, tal como se produz por toda a parte, no mundo moderno, por razões que explicaremos mais completamente a seguir. É sempre a dispersão na multiplicidade. Haveria, a este respeito, muitas coisas a dizer acerca dos malefícios do ensino obrigatório. Mas não é este o lugar para insistir nesse ponto. E, para não sair do quadro que traçamos, devemos contentar em assinalar de passagem essa consequência especial das teorias igualitárias, como um desses elementos de desordem que são hoje demasiado numerosos para que se possa mesmo ter a pretensão de os enumerar sem omitir algum. Naturalmente, quando nos encontramos em presença de uma ideia como a de igualdade, ou como a de progresso,
ou como os outros dogmas laicos que quase todos os nossos contemporâneos aceitam cegamente, e de que a maior parte se começou a formular claramente no decorrer do século XVIII, não nos é possível admitir que tais ideias tenham nascido espontaneamente. São, em suma, verdadeiras sugestões, no sentido mais estrito desta palavra, que não podiam, aliás, produzir o seu efeito senão num meio já preparado para as receber. Elas não criaram inteiramente o estado de espírito que caracteriza a época moderna, mas contribuíram largamente para o criar e desenvolver até um ponto que não teria, sem dúvida, alcançado sem elas. Se estas sugestões desaparecessem, a mentalidade geral estaria muito perto de mudar de orientação. É por isso que elas são tão cuidadosamente sustentadas por todos aqueles que têm qualquer interesse em manter a desordem, se não em agravá-la ainda mais. E também porque numa época em que se pretende tudo submeter à discussão, elas são as únicas coisas que nunca é permitido discutir. É, aliás, difícil determinar exatamente o grau de sinceridade daqueles que se fazem propagadores de semelhantes ideias. Saber em que medida certos homens chegam a cagar-se às suas próprias mentiras e a sugestionar-se a si próprios, sugestionando os outros. E mesmo numa propaganda deste tipo, aqueles que desempenham um papel de enganados são muitas vezes os melhores instrumentos, porque lhes dão uma convicção que os outros teriam alguma dificuldade em simular e que é facilmente contagiosa. Mas por detrás de tudo isso, e, pelo menos na origem, é necessária uma ação muito mais consciente, uma direção que só pode provir de homens, sabendo perfeitamente a que se referem as ideias que eles propõem assim a circular. Falamos de ideias, mas só impropriamente esta palavra pode ser aplicada neste caso, porque é bem evidente que não se trata de modo nenhum de ideias puras, nem mesmo de qualquer coisa que pertença de perto ou de longe à ordem intelectual. São, se quiser, ideias falsas. Mas mais valia ainda chamar-lhes pseudo-ideias, destinadas principalmente a provocar reações sentimentais, o que é, efetivamente, o meio mais eficaz e o mais fácil para agir sobre as massas. Neste aspecto, a palavra tem, aliás, uma importância maior do que a noção que é suposto representar. E, na sua maior parte, os ídolos modernos não são verdadeiramente mais do que palavras, porque se produz neste caso esse singular fenómeno conhecido pelo nome de verbalismo, em que a sonoridade das palavras basta para dar a ilusão do pensamento. A influência que os oradores exercem sobre as multidões é particularmente característica sobre este aspecto, e há necessidade de estudá-lo de muito perto para nos darmos conta de que se trata de um processo de sugestão comparável ao dos hipnotizadores. Mas sem nos alargarmos demasiado nestas considerações, voltemos às consequências que traz consigo a negação de toda a verdadeira hierarquia e notemos que, no estado atual das coisas, não apenas um homem só cumpre a sua função própria em casos excepcionais e como por acidente, enquanto é o caso contrário que deveria normalmente ser a exceção. Mas ainda acontece que o homem hoje seja chamado a exercer sucessivamente funções, todas elas diferentes, como se ele pudesse mudar de aptidões à sua vontade. Isto pode parecer paradoxal numa época de especialização, levada ao extremo. E, no entanto, é mesmo assim sobretudo na ordem política. Se a competência dos especialistas é muitas vezes ilusória e, em todo o caso, limitada a um domínio muito estreito, a crença nessa competência é, todavia, um facto, e podemos perguntar como é possível que essa crença não desempenhe qualquer papel quando se trata da carreira de homens políticos, em que a incompetência mais completa raramente é obstáculo. No entanto, se refletirmos nesse facto, apercebemos facilmente de que não há nisso nada de que nos devemos espantar, e que é, em suma, apenas o resultado muito natural da concepção democrática, em virtude da qual o poder vem de baixo e apoia-se essencialmente sobre a maioria, o que tem necessariamente por corolário a exclusão de toda a verdadeira competência, porque a competência é sempre uma superioridade, pelo menos relativa, e só pode ser o apanágio de uma minoria. Neste ponto, não serão inúteis algumas explicações para fazer sobressair, por um lado, os sofismas que se escondem sob a ideia democrática e, por outro lado, os laços que ligam esta mesma ideia a todo o conjunto da mentalidade moderna. É, aliás, quase supérfluo
dado o ponto de vista em que nos colocamos. Fazer notar que estas observações serão formuladas fora de todas as questões de partidos e de todas as querelas políticas, às quais não nos pretendemos misturar nem de perto nem de longe. Encaramos estas coisas de modo absolutamente desinteressado, como poderíamos fazer em relação a qualquer outro objeto de estudo, e procurando somente darmos-nos conta, tão nitidamente quanto possível, de tudo o que está no fundo disto, o que é, de resto, a condição necessária e suficiente para que se dissipem todas as ilusões que os nossos contemporâneos criam a este respeito. Também aí se trata verdadeiramente de uma sugestão, como afirmávamos há pouco, em relação a ideias um pouco diferentes, mas pelo menos conexas. E desde que se saiba que se trata apenas de uma sugestão, desde que se compreenda como atua, então ela já não se pode exercer. Contra coisas deste género, um exame algo aprofundado é puramente objetivo. Como se diz hoje na linguagem especial que se pediu emprestado aos filósofos alemães, verifica ser bem mais eficaz do que todas as declarações sentimentais e todas as polémicas de partido, que nada provam e nada mais são do que a expressão de simples preferências individuais. O argumento mais decisivo contra a democracia resume-se em poucas palavras. O superior não pode emanar do inferior, porque o mais não pode sair do menos. Isto é de um rigor matemático absoluto, contra o qual nada poderia prevalecer. Importa notar que é precisamente o mesmo argumento que, aplicado numa outra ordem, vale também contra o materialismo. Nada há de fortuito nesta concordância, e as duas coisas são muito mais estreitamente solidárias do que poderia parecer à primeira vista. É demasiado evidente que o povo não pode conferir um poder que ele próprio não possui. O verdadeiro poder só pode vir do alto, e é por isso, diga-se de passagem, que só pode ser legitimado pela sanção de qualquer coisa de superior à ordem social, ou seja, uma autoridade espiritual. Se for de outra maneira, será apenas uma contrafação de poder, um estado de facto que é injustificável por defeito de princípio e em que não pode haver senão desordem e confusão. Esta inversão de toda a hierarquia começa no momento em que o poder temporal se quer tornar independente da autoridade espiritual e a seguir subordiná-la, pretendendo que sirva a fins políticos. Há uma primeira usurpação que abre caminho a todas as outras, e poder-se-á assim mostrar que, por exemplo, a realeza francesa, desde o século XIV, trabalhou ela própria inconscientemente na preparação da revolução que a devia derrubar. Talvez tenhamos algum dia a ocasião de desenvolver, como merecia, este ponto de vista que, de momento, só podemos indicar de modo secundário. Se se define a democracia como o governo do povo por ele próprio, trata-se de uma verdadeira impossibilidade. Uma coisa que nem pode ter simples existência de facto, e não mais, na nossa época, do que em qualquer outra. Não nos devemos deixar enganar pelas palavras, e é contraditório admitir que os mesmos homens possam ser simultaneamente governantes e governados, visto que, para utilizar a linguagem aristotélica, um mesmo não pode ser em ato e em potência ao mesmo tempo e sob a mesma relação. Há uma relação que se supõe necessariamente dois termos em presença. Não poderia haver governados se não houvesse também governantes, fossem eles ilegítimos e sem outro direito ao poder do que aquele que atribuíram a si mesmos. Mas a grande habilidade dos dirigentes no mundo moderno é de fazer crer ao povo que ele se governa a si próprio. E o povo deixa-se persuadir de boa vontade, tanto mais quanto é nisso lisonjeado e que, aliás, é incapaz de refletir bastante para ver o que há aí de impossível. Foi para criar essa ilusão que se inventou o sufrágio universal. É a opinião da maioria que é suposto fazer lei. Mas do que não se apercebem é que a opinião é qualquer coisa que se pode facilmente dirigir e modificar. Pode-se sempre, com o auxílio de sugestões apropriadas, provocar nela correntes dirigidas neste ou naquele sentido determinado. Não sabemos já quem falou em fabricar a opinião. E esta expressão é completamente justa. Embora se deva dizer, aliás, que não são sempre os dirigentes visíveis que têm realmente à sua disposição os meios necessários para obter este resultado. Esta última observação dá-nos certamente a razão pela qual a incompetência dos políticos mais destacados parece ter apenas uma importância muito relativa. Mas como não se trata aqui de desmontar as engrenagens do que se poderia chamar a máquina governativa,
limitar-nos-emos a assinalar que essa mesma incompetência oferece a vantagem de manter a ilusão do que acabamos de falar. É somente nestas condições, efetivamente, que os políticos em questão podem aparecer como a emanação da maioria, sendo assim feitos à sua imagem, porque a maioria, seja qual for o assunto acerca do qual for chamada a dar a sua opinião, é sempre constituída pelos incompetentes, cujo número é incomparavelmente maior do que o dos homens que são capazes de se pronunciar com perfeito conhecimento de causa. Isso leva-nos imediatamente a dizer em que é que a ideia segundo a qual a maioria deve fazer a lei é essencialmente errónea, porque mesmo se essa ideia, pela força das coisas, é sobretudo teórica e não pode corresponder a uma realidade efetiva, resta, no entanto, a explicar como é que ela se pode implantar no espírito moderno, quais são as tendências deste às quais ela corresponde e que ela satisfaz, pelo menos aparentemente. O defeito mais visível é exatamente aquele que indicávamos há instantes. A opinião da maioria só pode ser a expressão da incompetência, quer esta resulte, aliás, da falta de inteligência ou da ignorância pura e simples. Poder-se-iam fazer intervir, a este respeito, certas observações de psicologia coletiva, e lembrar, nomeadamente, esse facto, bastante conhecido, que numa multidão o conjunto das reações mentais que se produzem entre os indivíduos que a compõem leva à formação de uma espécie de resultante que está, nem sequer ao nível da média, mas ao dos elementos mais inferiores. Haveria aqui lugar para fazer notar, por outro lado, como certos filósofos modernos quiseram transportar para a ordem intelectual, a teoria democrática que faz prevalecer a opinião da maioria, fazendo do que chamam o consenso universal um pretenso critério da verdade. Supondo mesmo que haja efetivamente uma questão acerca da qual todos os homens estejam de acordo, esse acordo não provaria nada em si mesmo. Mas, além disso, se essa unanimidade existisse realmente, o que é tanto mais duvidoso quando há sempre muitos homens que não têm nenhuma opinião sobre qualquer questão e que nunca a puseram, seria em todo o caso improvável verificá-la de facto, pelo que, o que se invoca a favor de uma opinião, e como sinal da sua verdade, reduz-se a ser apenas o consentimento do maior número, e ainda restringindo-se a um meio forçosamente muito limitado no espaço e no tempo. Neste domínio, aparece ainda mais claramente que a teoria carece de bases, porque é mais fácil subtrair-se à influência do sentimento que, pelo contrário, entra em jogo quase inevitavelmente quando se trata do domínio político. E é esta influência que é um dos principais obstáculos à compreensão de certas coisas, mesmo entre aqueles que teriam capacidade intelectual largamente suficiente para alcançar sem dificuldades essa compreensão. Os impulsos emotivos impedem a reflexão, e é uma das mais vulgares habilidades da política a que consiste em tirar partido dessa incompatibilidade. Mas vamos mais ao fundo da questão. O que é exatamente essa lei do maior número que invocam os governos modernos e de que pretendem extrair a sua única justificação? É simplesmente a lei da matéria e da força bruta, a lei em virtude da qual uma massa, arrastada pelo seu peso, esmaga tudo o que se encontra no seu caminho. E é aí que se encontra precisamente o ponto de junção entre a concepção democrática e o materialismo, e é também o que faz que essa mesma concepção esteja tão estreitamente ligada à mentalidade atual. É a inversão completa da ordem normal, visto que é a proclamação da supremacia da multiplicidade como tal, supremacia que, de facto, só existe no mundo material. Pelo contrário, no mundo espiritual, e mais simplesmente ainda na ordem universal, é a unidade que está no cimo da hierarquia, porque é ela o princípio de onde parte toda a multiplicidade. Mas quando o princípio é negado ou perdido de vista, só resta a multiplicidade pura, que se identifica com a própria matéria. Por outro lado, a alusão que acabamos de fazer à gravidade dos corpos implica mais do que uma simples comparação, porque a gravidade representa efetivamente, no domínio das forças físicas, no sentido mais vulgar desta palavra, a tendência descendente e incompressiva, que traz para o ser uma limitação cada vez mais estreita, e que vai, ao mesmo tempo, no sentido da multiplicidade, representada aqui por uma densidade cada vez maior. E essa tendência é realmente a que marca a direção segundo a qual a atividade humana se desenvolveu desde o começo da época moderna.
Além disso, é caso para notar que a matéria, pelo seu poder de divisão e de limitação, simultaneamente, é o que a doutrina escolástica chama o princípio de individuação. E isso liga às considerações que expusemos agora ao que dissemos anteriormente a respeito do individualismo. Essa mesma tendência a que acaba de se fazer referência é também, poder-se-ia dizer, a tendência individualizante, aquela segundo a qual se efetua o que a tradição judaico-cristã designa como a queda dos seres que se separam da unidade. A multiplicidade vista fora do seu princípio e que, desse modo, não pode ser mais remetida à unidade, é na ordem social a coletividade concebida como sendo simplesmente a soma aritmética dos indivíduos que a compõem, e que não é, com efeito, senão isso mesmo desde que não se encontra ligada a qualquer princípio superior aos indivíduos. E a lei da coletividade, sob este aspecto, é bem essa lei do maior número sobre a qual se funda a ideia democrática. Nesta altura, devemos parar um instante para dissipar uma confusão possível. Falando do individualismo moderno, consideramos quase exclusivamente as suas manifestações na ordem intelectual. Poder-se-ia crer que, no que respeita à ordem social, o caso é diferente. Com efeito, se tomasse esta palavra individualismo na sua acessão mais estreita, poderia ser-se tentado a opor a coletividade ao indivíduo e a pensar que factos tais como o do papel cada vez mais invasor do Estado e da complexidade crescente das instituições sociais são a marca de uma tendência contrária ao individualismo. Na realidade não é assim, porque a coletividade, não sendo outra coisa senão a soma dos indivíduos, não pode ser oposta a estes. Aliás, como o próprio Estado concebido à maneira moderna, ou seja, como simples representação da massa, onde não se reflete qualquer princípio superior. Ora, é precisamente na negação de todo o princípio supraindividual que consiste verdadeiramente o individualismo tal como o definimos. Portanto, se há no domínio social conflitos entre diversas tendências, todas elas pertencentes igualmente ao espírito moderno, estes conflitos não existem entre o individualismo e qualquer outra coisa, mas simplesmente entre as múltiplas variedades de que o próprio individualismo é suscetível. E é fácil constatar que, na falta de todo o princípio capaz de unificar realmente a multiplicidade, tais conflitos devem ser mais numerosos e mais graves na nossa época do que jamais o foram, porque quem diz individualismo diz necessariamente divisão, e essa divisão, com o estado caótico que origina, é a consequência fatal de uma civilização totalmente material, visto que é a própria matéria que é a raiz da divisão e da multiplicidade. Dito isto, devemos ainda insistir numa consequência imediata da ideia democrática, que é a negação da elite entendida na sua única acessão legítima. Não é propriamente por acaso que democracia se opõe à aristocracia. Esta última palavra designando precisamente, pelo menos quando é tomada no seu sentido etimológico, o poder da elite. Esta, de qualquer maneira, por definição, não pode ser senão o pequeno número e o seu poder, ou antes, a sua autoridade, que vem apenas da sua superioridade intelectual, nada tem de comum com a força numérica sobre a qual repousa a democracia, cujo caráter essencial é o de sacrificar a minoria à minoria, e também por isso mesmo, como dizíamos anteriormente, a qualidade à quantidade, e, portanto, a elite à massa. Assim, o papel diretor de uma verdadeira elite e a sua própria existência, porque ela desempenha forçosamente este papel desde que exista, são radicalmente incompatíveis com a democracia, que está inteiramente ligada à concepção igualitária, quer dizer, à negação de toda a hierarquia. O próprio fundo da ideia democrática é o de que qualquer indivíduo vale tanto como o outro, porque são iguais numericamente, e embora só o possam ser numericamente. Uma autêntica elite, já o dissemos, só pode ser intelectual. É por isso que a democracia apenas se pode instaurar onde a pura intelectualidade já não existe, o que é efetivamente o caso do mundo moderno. Somente com a igualdade é impossível de facto, e como não se podem suprimir praticamente todas as diferenças entre os homens, apesar de todos os esforços de nivelamento, chega-se, por um curioso ilogismo, ao ponto de inventar falsas elites, aliás, múltiplas, que se pretendem substituir à única elite real.
E estas falsas elites são baseadas na consideração de quaisquer superioridades, eminentemente relativas e contingentes, e sempre de ordem puramente material. Podemos aperceber facilmente disto, notando que a distinção social que mais conta no atual estado de coisas é o que se baseia na fortuna, isto é, sobre uma superioridade toda ela exterior e de ordem exclusivamente quantitativa, a única em soma que é conciliável com a democracia, porque procede do mesmo ponto de vista. Acrescentaremos, de resto, que aqueles mesmos que se colocam atualmente como adversários deste estado de coisas, não fazendo intervir qualquer princípio de ordem superior, são incapazes de remediar eficazmente uma tal desordem, se é que não se arriscam mesmo a agravá-la ainda, indo sempre mais longe no mesmo sentido. A luta é sempre travada entre variedades de democracia, acentuando mais ou menos a tendência igualitária que se encontra, tal como dissemos, entre as variedades do individualismo, o que, aliás, vem dar exatamente ao mesmo. Estas curtas reflexões parecem-nos suficientes para caracterizar o estado social do mundo contemporâneo e para mostrar, ao mesmo tempo, que neste domínio, como em todos os outros, não pode haver senão um único meio de sair do caos: a restauração da intelectualidade e, por consequência, a reconstituição de uma elite que atualmente deve ser encarada como inexistente no Ocidente, porque não se pode dar este nome a alguns elementos isolados e sem coesão que representam apenas, de certo modo, as possibilidades não desenvolvidas. Com efeito, estes elementos, em geral, têm apenas tendências ou aspirações, que os levam sem dúvida a reagir contra o espírito moderno, mas sem que a sua influência se possa exercer de maneira efetiva. O que lhes falta é o verdadeiro conhecimento. São os dados tradicionais que não se improvisam e aos quais uma inteligência entregue a si própria, sobretudo em circunstâncias tão desfavoráveis em todos os aspectos, não se pode substituir senão muito imperfeitamente e em fraca medida. Não há, então, senão esforços dispersos e que muitas vezes se perdem por falta de princípios e de direção doutrinal. Poder-se-ia dizer que o mundo moderno se defende pela sua própria dispersão, à qual os seus próprios adversários não conseguem subtrair-se. Será assim enquanto estes se mantiverem no terreno profano, em que o espírito moderno tem vantagem evidente, visto que é esse o seu campo próprio e exclusivo. E, aliás, se eles se mantêm aí, é porque este espírito tem ainda sobre eles, apesar de tudo, forte domínio. É por isso que tantas pessoas, animadas, no entanto, de incontestável boa vontade, são incapazes de compreender que se deve necessariamente começar pelos princípios, e obstinam-se em gastar as suas forças neste ou naquele domínio relativo, social ou de outro tipo, embora nada de real ou duradouro possa ser feito nessas condições. A verdadeira elite, pelo contrário, não teria que intervir diretamente nestes domínios, nem que se misturar com a ação exterior. Ela dirigiria tudo por uma influência inapreensível para o comum, e tanto mais profunda quanto menos visível fosse. Se se pensar no poder das sugestões de que falávamos há pouco, e que, no entanto, não supõe qualquer verdadeira intelectualidade, pode-se suspeitar o que seria, com muito mais razão, o poder de uma influência como essa, exercendo-se de maneira ainda mais escondida, em virtude da sua própria natureza, e buscando a sua origem na intelectualidade pura, poder que, aliás, em lugar de ser diminuído pela divisão inerente à multiplicidade e pela fraqueza que comporta tudo o que é mentira ou ilusão, seria, pelo contrário, intensificado pela concentração na unidade principal e identificar-se-ia com a própria força da verdade.